bem-vindos. Eu sou Heloísa, sou da UFTM, Federal Triângulo Mineiro, sou do curso de terapia ocupacional, estou recente como docente colaboradora aqui no programa, é o primeiro ano que eu estou aqui no programa. Bom, eu sou a Aline, também sou docente do programa de pós-graduação em gestão da clínica e do departamento de medicina da UFSCar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, meu nome é Gleiciane, a Heloísa é minha orientadora do programa de mestrado em psicologia na UFTM, e aí ela indicou hoje o encontro e eu vim assistir. Acho que vai ser interessantíssimo. Bom, meu nome é Sueli e eu sou docente do programa aí de pós-graduação em gestão da clínica. Oi, Everton. Oi. Boa noite. Boa noite, Maria Lúcia, docente da UFSCar, já fui docente do programa até pouco tempo atrás, nesse momento acompanhando a atividade, assim como as anteriores, desse processo aí de comemorações bem merecidas. Sou Graciano, eu estudei na primeira turma, fui orientando da Sueli, da Marisa, agora estou aqui em Ribeirão Preto, mas sou professor também da Federal de Rondonópolis. Bom, eu acho que eu vou pegar gancho aí na fala do Graciano. Eu sou a Maiara, eu sou esposa do Graciano, sou professora lá da Universidade Federal de Rondonópolis e estou aqui em Ribeirão como doutoranda da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto. Boa noite. Eu sou Márcia Gata, sou docente sênior da Universidade Federal de São Carlos, fui docente do programa de pós-graduação em gestão da clínica e estou aqui para participar com vocês. Boa noite, Everton. Boa noite, Luciana. Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo em paz? Tudo certo. Então, tá bom. Prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado. Boa noite, sou o Gustavo, sou biólogo formado pela Unifal, Federal de Alfenas, e estou em Paraguaçu. Vi a chamada do curso pelas redes sociais e achei um tema super interessante para estar aprofundando os conhecimentos. Obrigado. Eu sou Mariana, sou egressa do programa de pós-graduação em gestão da clínica. Eu fui aluna de muitos aqui, atualmente colega. E boa noite a todos. Oi, Mari. Gente, boa noite. Olá, boa noite. Opa. Ai, calma aí. Pode falar, Mariana. Obrigada. Eu aproveitei o gancho do nome para me apresentar. Eu sou a Mariana, eu sou psicóloga formada pela UFSCar. Saindo da graduação, eu fui fazer uma residência na USP de Ribeirão. E agora eu estou atuando numa UES, aqui em São Paulo, dentro de uma equipe NASF que está se tornando multiprofissional. E vi a divulgação dessa roda de conversa no Facebook e vim participar. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Suliane, sou psicóloga e hoje sou mestranda do programa de pós-graduação em gestão da clínica. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Opa. Carol. Pode ir, Natália. Sou Natália, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em gestão da clínica, sou psicoterapeuta de formação, moro em Bitinga, interior de São Paulo. Boa noite, eu sou a Carol.
Eu sou enfermeira e sou aluna do programa. Boa noite, eu sou Maria Tereza, psicóloga do NASF em Taquaritinga. É um prazer estar com vocês nessa comemoração dos 10 anos desse programa tão importante para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, sou a Bárbara, sou terapeuta ocupacional e atualmente eu faço doutorado no programa de terapia ocupacional aí da UFSCar em São Carlos. Boa noite, eu sou Magda Siqueira, cirurgiã dentista, formada na Unifal, assim como o Gustavo, lá de Alfenas, mas Gustavo, eu estou em São Carlos e sou mestranda do programa também. Prazer estar com vocês. Boa noite, eu sou Érica, sou enfermeira e também sou mestranda do programa. Olá, boa noite a todos. Everton, muito bom você estar aqui, bom estar com você, querido. Sou Edson, sou docente e colaborador do programa, assim como Elô, começando esse ano também, recém-chegado. Legal estar aqui. Eu posso falar? Estou ligando a câmera para aparecer. Oi, eu sou a Rayane, eu sou aluna de graduação de psicologia, da UFSCar, e eu soube do evento pelo e-mail, porque eu já vi outro, daí recebi esse. Oi, boa noite, eu sou Lívia, sou enfermeira e sou aluna do programa também. Olá, boa noite, eu sou Samara, enfermeira e atualmente mestranda pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Bom, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui, Everton. Bom, eu sou Flávio, sou da primeira turma do PPGGC. Atualmente sou professor do Departamento de Enfermagem da UFSCar, da área de saúde coletiva. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Glauce, sou psicóloga e também sou aluna do programa. Boa noite para todos e todas. Eu sou Karina, sou formada em medicina, sou psiquiatra e também sou mestranda do programa. Boa noite, meu nome é Thalita, eu também sou formada em medicina, sou médica de família e também sou mestranda do programa. Olá, boa noite, eu me chamo Igor, sou nutricionista e também aluno do programa. Oi, pessoal, meu nome é Amanda, sou psicóloga e também sou aluna do programa. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Lana, eu sou professora no Departamento de Terapia Ocupacional e estou chegando, como Edson e a Elô, esse ano no PPGGC. É um prazer estar aqui nesse evento hoje. Tem algumas pessoas que escreveram... Boa noite. Ai, desculpe. Fala, Mônica, pode falar. Adriana. Não, Boa noite. ia ler... Você ia ler no chat? Ia ler o chat, tem gente se apresentando pelo chat. Tá bom, vou aqui então, aí depois você faz a leitura.
Boa noite, meu nome é Mônica, e eu também estou chegando no programa, né, assim como a Alana, e também acho muito importante a gente fazer essa discussão, né, sobre um tema tão relevante para o programa e para o SUS. Bom, a Giovana escreveu, pessoal, estou num lugar que não posso usar o microfone, vou me apresentar por aqui, então. Sou Giovana, docente do curso de terapia ocupacional da UFSCar. E Vini Piva também escreveu. Galera, também estou sem microfone, me chamo Vinícius, sou estudante de psicologia na Universidade de São Francisco, em Itatiba, interior de São Paulo. Vi o anúncio no Facebook e amei. Sejam bem-vindos. Adriana, tem a Carla também que escreveu no chat. Ah, verdade. A Carla Caroline, vou me apresentar por aqui. Me chamo Carla, sou estudante de graduação do curso de medicina, vi o anúncio por amigos no Facebook. E a Jennifer, né? Jennifer Ramos, meu nome é Jennifer e sou estudante de psicologia na Universidade de São Francisco. Sejam bem-vindos. Todo mundo que está podendo usar o microfone conseguiu se apresentar? Tem mais uma pessoa aqui, Lu. A Brena. Eu não me apresentei. Aí a Brena então, também. faltou a Vanessinha. Vai, Vanessa. Eu também sou aluna do mestrado. Eu estou na secretaria desse mesmo mestrado. E quem estava aqui comigo era Benjamin, meu bebê, que acompanha muitas vezes nossas discussões, já está iniciando bem cedo. E é um prazer estar com vocês. Obrigada, Vanessa. A Brena disse, boa noite, pessoal. Não estou podendo usar o microfone agora, sou estudante de gerontologia. É um prazer estar nesta reunião hoje. Então, todo mundo, a Vanessinha era a última que podia falar no microfone para se apresentar? Acabou de chegar uma figura aqui. Chegou um convidado de honra. Chegou um convidado, mas acho que ele já saiu. Assustamos ele, né, Luciana? Acho que sim. Bom, se o Rubens conseguir entrar de novo, ele se apresenta. Eu queria, então, agradecer a presença de todo mundo. Esse é um evento que faz parte de um conjunto de comemorações que a gente está fazendo esse semestre, começou em agosto, vai até o final do ano, comemorando os 10 anos do programa de pós-graduação em gestão da clínica na UFSCar. E este evento, especificamente, que nós convidamos o Everton Soeiro para estar com a gente dialogando, ele está nesse conjunto, né, de comemorações, ele também está vinculado ao próprio eixo do programa, né, que a discussão é exatamente sobre gestão da clínica. Então, é muito bacana a gente ver que a gente tem o pessoal do próprio programa, os egressos do programa, pessoas da universidade, pessoas de fora da universidade, né, egressos da universidade também, e pessoas que não passaram por aqui, né, mas que de alguma maneira se interessaram pelo tema, então isso é muito bom. E de fato a nossa proposta hoje está bem colocada no nosso cartaz de apresentação. Eu acho que eu vou até colocar ele aqui para vocês rapidamente, enquanto eu apresento o tema e apresento o Dr. Everton. Vocês estão vendo a imagem? Sim, Lu. Tá. Então, tá ótimo. Sim. Estamos. Então, tá bom. Então, hoje a gente quer, de fato, dialogar e fazer reflexões sobre a gestão da clínica no SUS. Então, esse é o convite que a gente fez ao Everton e que a gente está estendendo a vocês para
poderem dialogar com a gente. Eu vou apresentar o Everton. Ele, antes de mais nada, é uma pessoa que tem uma relação de amizade, de afeto com a gente aqui do grupo do programa, né? Pelo programa e por outras travessuras de trabalho que a gente tem na vida, né, Everton? Então, a gente tem um vínculo afetivo muito grande. E esse vínculo afetivo foi criado pelo trabalho, né? Isso que é o mais bacana. Então, a gente, com o trabalho, conseguiu construir esse vínculo que é super bacana. É verdade. Né? E que a gente, além de se adorar bastante, se divertir muito, a gente trabalha bem junto, né? Bom, o Everton é médico, né? Ele trabalha com saúde pública. Desde 1985, ele tem estado envolvido com a formação de estudantes de medicina, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e também estudantes e profissionais de outras áreas além da medicina. Há 15 anos, ele tem se dedicado mais especificamente, mais diretamente, à formação, né, de profissionais do SUS, né, pelo programa PROAD, desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, com projetos de formação de profissionais de saúde para o SUS e de transformação das realidades locais do SUS no Brasil inteiro. E também o Everton, além da parceria aqui com o nosso programa de gestão da clínica da UFSCar, né, também trabalhou no próprio mestrado de gestão da clínica do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Então, exatamente por essa expertise, essa trajetória de tanto tempo, né, trabalhando com saúde pública, trabalhando com o SUS, e estudando e pesquisando em gestão da clínica, nós fizemos esse convite para o Everton. Ele já esteve outras vezes aqui com a gente, né, e como sempre é muito fértil, muito interessante, a gente vai renovando o convite. Então, a gente fez esse convite para o Everton vir discutir com a gente exatamente como é que a gente pode pensar e dialogar sobre a gestão da clínica no SUS. O Everton, agora eu vou deixar você à vontade para complementar alguma coisa que eu deixei passar da sua apresentação e poder se apresentar. Tá bom. Bom, olá para todo mundo, é um prazer imenso estar aqui com gente querida, gente que eu estou conhecendo agora, gente que eu vou conhecer mais, melhor. Estou adorando o fato de ter professores, de ter alunos, de ter gente da graduação, gente da pós-graduação. Acho que isso enriquece de fato. Muita gente ligada ao serviço, gente ligada à universidade. Acho que quanto mais diversidade a gente tiver em todas as dimensões da vida, a gente só tem a enriquecer a vida, né? Então, é um grande prazer estar aqui. É um prazer especial porque é gente muito querida, não é só gente querida, né? É gente muito querida que está aqui. Então, é uma alegria mesmo, vai ser uma conversa, né? Poder colaborar. Tem uma outra coisa, que é essa questão da temática mesmo, né? E desse programa. A gente começou um programa em parceria também no Sírio, também um mestrado profissional, e por questões institucionais não foi adiante, mas a gente formou várias turmas. Então, é uma troca mesmo, a gente trabalhou juntos, construiu esse conceito juntos, construiu essa forma de trabalhar juntos. Então, é muito rico poder estar aqui para falar sobre essas coisas, tá certo? A gente fica velho, é um inferno, é 40 anos de formado, é 35 com a formação de médico, é tudo mais de 20 anos, é um negócio, entendeu? É 20 anos trabalhando em gestão da clínica, é um negócio doido, né? E por mais que eu falo, não, é para fazer aquela discussão que você fez tal, nunca é a mesma discussão, aí a gente vai buscar algumas coisas, aí é outra discussão, entendeu? Então, mas estou muito, muito satisfeito de estar aqui com vocês e vai ser uma delícia a gente conversar sobre. Eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser como sempre é. Eu acho que a gente vai contar para vocês que nós pensamos em fazer essa conversa no formato de talk show, né? Então, a gente pensou em algumas provocações para fazer com o Everton, e ele ia, a partir dessas provocações, colocando
as contribuições dele. E a gente vai abrir, com certeza, espaço para vocês também se colocarem. A nossa primeira provocação, eu acho que eu vou contextualizar um pouquinho as pessoas que não são do nosso programa, para contar que o nosso programa de pós-graduação em gestão da clínica, ele está organizado em 3, a gente chama de ênfases ou de eixos dentro do programa. São eixos que se articulam, mas que têm as suas especificidades. Então, a gente tem o eixo, a partir de pensar a gestão da clínica, a gente tem o eixo da gestão do cuidado, o eixo da gestão do trabalho e o eixo da gestão da educação, né? Todos eles pensados, muito pensados em função do Sistema Único de Saúde, mas que ao longo dos anos a gente tem percebido no nosso programa uma busca por pessoas que não trabalham diretamente com o SUS, mas trabalham com políticas públicas. Então, a gente também tem aprendido isso, tem ampliado estes eixos para outras políticas públicas. E aí, a nossa primeira provocação para o Everton seria assim, Everton, como é que da sua compreensão, da sua experiência, como é que você vê essa articulação, né, entre a gestão da clínica e esses eixos, esses 3 eixos do nosso programa? Tá bom. Quando a gente vai pensar nessas coisas, né, a gente vai olhar para a trajetória e ver como é que isso se construiu, propriamente mesmo na minha cabeça, né? E, na verdade, a gestão da clínica veio muito como consequência. Na verdade, é quase como o burguês fidalgo do Molière, que ele fica muito feliz o dia que ele descobre que ele sabe fazer prosa. Porque a gente pode falar em prosa e verso, né? Aí ele descobre que ele sabe fazer prosa e fica muito feliz. A gestão da clínica, para nós, para um grupo de pessoas, quando eu falo no plural, não é aquela mania de falar de si no plural, não, é porque ele envolve muitas pessoas mesmo, foi um trabalho coletivo, foi uma construção coletiva, veio muito de uma experiência. Primeiro governo Lula, a gente acreditando em todas as mudanças e efetivamente fazendo muitas mudanças no país todo, né? Estou falando do ano 2000, e aí assumi a gestão do Grupo Hospitalar Conceição, que talvez seja um dos maiores hospitais públicos do país, que fica lá em Porto Alegre, com uma intenção muito clara de organizar o cuidado, de melhorar o cuidado, de qualificar o cuidado. Acho que essa era a intenção, tá certo? E aí usar essa experiência da gestão e ir para lá, mas eu acho que também já entrando um pouco na pergunta, né? Pela trajetória profissional, quer dizer, eu sou médico ligado à atenção, ligado à assistência, etc., que fui fazer mestrado na GV, mestrado de administração de empresas, entendeu? Então, fui entender dessa questão da gestão e como é que eu juntava essas coisas, né? E aí a junção dessas coisas veio no trabalho, quer dizer, o GHC, ele é responsável por 40% do cuidado prestado na Grande Porto Alegre, era um hospital interpretado como qualificado, com gente boa, etc., mas que não fazia o melhor de si. Então, fomos para lá para organizar esse cuidado, sabe? Acho que a ideia era essa, quer dizer, e aí a gente já começou a juntar gestão com atenção desta maneira, quer dizer, de que maneira a gente pode melhorar esse cuidado, reorganizar, rearranjar, o que a gente pode fazer para isso melhorar. Acho que a intenção era essa. Tá? E aí fomos muito olhando mesmo, quer dizer, como é que a gente aplica essas ferramentas da gestão no cuidado direto, como é que a gente, num exercício criativo, nem chamava de gestão da clínica, nem chamava de gestão de cuidado, foi muito de fazer mesmo, quer dizer, e aí com 2 princípios na cabeça, talvez, né? Eu acho que isso que talvez dê amálgama para essa coisa toda, tá certo? O cuidado precisa ter integralidade, como é que eu faço para juntar essas coisas todas, né? E o cuidado precisa ter continuidade, que é uma questão que a gente padece no SUS, né? Quer dizer, por mais que eu seja muitas vezes qualificado e faça o meu trabalho altamente qualificado, eu sou quase que meio religioso, eu faço muito bem para aquele que está na minha frente. Ele saiu da minha frente
ele não é, eu digo religioso porque assim, ele deixa de ser o meu rebanho, né? Quer dizer, o meu rebanho é o que está na minha igreja. O que está antes ou o que está depois não é muito o meu rebanho. E aí, mesmo quando eu sou qualificado, eu não tenho essa preocupação. Então, acho que eram essas coisas que estavam na cabeça da gente. E aí, como é que eu vou fazer para juntar, então, né? Esse trabalho é feito por pessoas, as pessoas têm que incorporar em si que essas coisas são indissociáveis, que a gestão, o cuidado e a educação elas ocorrem no trabalho vivo e elas não se dissociam. A gente dissocia depois para falar sobre ela, etc., né? Mas elas ocorrem meio que simultaneamente. Então, essa questão da gestão do trabalho em saúde estava colocada. E veja coisa interessante, né? Quem nos apoiava na época, quem nos chamou, era a Maria Luísa Jäger, na constituição da Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde. Ela não existia. Esse conceito de gestão do trabalho em saúde também não existia no Brasil, não existia do Ministério, né? Então foi criada essa secretaria e quem nos chamou para fazer isso foi a Maria Luísa, que foi a primeira secretária da Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde. Então a gente já começou tentando unir essa questão do cuidado com a gestão do trabalho, tá certo? E aí interpretando isso também como uma gestão educacional. Então a gente começou desta maneira, né? Sem dar muito nome, sem saber direito, sem saber exatamente o que a gente estava fazendo, mas tendo essa intencionalidade de qualificar o cuidado, de usar da melhor maneira o recurso, de garantir acesso, e de garantir acesso desta maneira, de uma maneira mais ou menos organizada, o que vem antes, o que vem depois, do que as pessoas precisam, tá certo? E aí a gente tinha algumas coisas sérias, que era o cuidado do câncer, por exemplo, né? O pessoal que fazia quimio era ótimo, o pessoal que fazia rádio era ótimo, o pessoal que fazia cirurgia era ótimo, a pessoa morria, porque isso não tinha uma concatenação, não tinha essa noção de integralidade mesmo, de conjunto, das coisas serem interdependentes, de ter uma ordem, de ter um melhor jeito, né? Uma melhor para cada situação, para cada pessoa, como é que eu garanto esse acesso todo? Então, foi um pouco por aí que a gente começou, e aí, ouvindo essa pergunta, né, acho que para nós, na essência, da concepção que isso é indissociável. E se eu quero pensar no trabalho qualificado, talvez o que eu queira sempre é ampliar o acesso e ampliar a qualidade. Ampliar o acesso e ampliar a qualidade. Sempre. É isso que eu quero fazer, tá certo? Eu vou fazer as coisas, né, para chegar aí. Essa é a minha questão. Né? Principalmente para o SUS, mas para o cuidado em saúde, mas principalmente para o SUS, mas para qualquer cuidado em saúde. Eu quero garantir o acesso, que não está dado para as pessoas do SUS, e quero fazer isso de maneira qualificada. E aí, acho que talvez a estratégia de gestão da clínica foi se mostrando como potente nesse sentido, justamente por poder juntar as questões da gestão com as questões do cuidado, com as questões da educação, que a gente acredita que sejam indissociáveis, e por isso, depois, isto volta a ser o eixo da organização da nossa ação educacional do PROAD. Não sei se eu respondi. Essas coisas é para conversar, né? Estou aqui também para ouvir, não estou aqui só para falar. Acho que sim, e é importante esse resgate histórico super contextualizado que você faz, porque eu acho que ajuda a gente ir desconstruindo determinadas representações que a gente tem sobre as construções dos campos teóricos, né, Everton? Porque você está trazendo a experiência da construção de um campo teórico a partir de uma realidade, né? E, inclusive, digamos assim, de uma oportunidade macropolítica. Então, você tem, né, um contexto. Exatamente. Então, eu acho super interessante você ter já começado com isso. E isso eu acredito mesmo. A gente tem contextos históricos, políticos, que são diferentes uns dos outros, que são capazes de produzir umas coisas ou produzir outras coisas. Elas não se dão ao acaso, não se dão espontaneamente. A gente não produz conhecimento de maneira espontânea. Neutra. Você faz
Você produz atualizadamente, entendeu? E intencionalmente, né? Não há espontaneidade nenhuma nisso. É uma vontade, é uma intenção, é uma questão volitiva mesmo. Eu quero fazer isso porque eu acredito nisso e vou trabalhar nesse sentido, né? E acho que a gestão da clínica e ela vai para o Sírio também com esta mesma força, por exemplo, né? Eu me lembro da gente almoçando, fazendo um curso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de regulação, e indo almoçar, e aí o Padilha perguntando o que eu fazia, e eu disse que estava fazendo isso há uns 16 anos atrás, que eu estava fazendo isso, porque a gente ainda estava no GHC fazendo isso, e falou, não, mas é isso que a gente precisa, né? Então vamos ver de que jeito isso vai. Aí a gente começa a construir essa história de gestão da clínica para o SUS, para o Sírio, de maneira mais organizada, como estratégia educacional. Aí, já assim como um eixo educacional. Mas com essas características, porque a gente acreditava que ela conseguia juntar essas coisas. Uhum. E tinha potência para qualificar. Eu vou emendar aqui na segunda provocação, porque você traz para a gente esse contexto histórico, macropolítico e de construção artesanal na praxis de uma área, né, de um campo, mas a gente sabe que a gestão da clínica não é, assim, digamos, uma invenção estritamente brasileira, né? Então, é um campo de conhecimento, de prática, que tem ganhado espaço nos últimos anos, nas últimas décadas, na última década, talvez, nos últimos 15 anos, no Brasil e no mundo. Como é que você vê, assim, por que esse é um campo que, nesses últimos anos, ganhou uma relevância? Eu acho que até talvez um pouco mais antigo, para fora do país. Tem uma certeza da gestão em saúde que ela é um buraco sem fundo. Uma certeza, tá certo? Por quê? O que eu não fazia, eu passo a fazer. Do que eu estou falando? A tecnologia me empurra para um consumo de recursos progressivamente maior. É sempre maior, maior e maior, tá certo? O pólipo intestinal, que eu tinha aparelho com resolução para fazer diagnóstico de pólipo de 7 centímetros, então eu operava os de 7, de 8, de 9, de 10. Agora eu tenho tecnologia para fazer diagnóstico dos de 3, de 4, de 2. Então eu posso operar, eu já operava os de 5, 6, 7, 8, passo a operar os de 4, 3 e 2. Tá certo? As pessoas tinham AIDS, elas adoeciam, grande parte delas morriam, ninguém mais morre de AIDS. Certo? O que significa as pessoas tinham câncer, elas morriam, elas deixaram de morrer de câncer. O que isso gera do ponto de vista macro? Tá certo? Que as pessoas entram no sistema e não saem no sistema. Então, o cuidado à saúde, mesmo que eu não tenha nenhuma treta, nem mesmo que eu não tenha nenhum consumo exagerado, etc., ele é, do ponto de vista de ação pública, de política pública, progressivamente maior sempre, tá certo? Porque o que eu não tinha recursos, eu passo a ter. Isso de um lado. Né? Então, eu tenho uma percepção, quer eu esteja falando na Inglaterra com um sistema público muito mais capitalista, quer eu esteja falando no Canadá, quer eu esteja falando em Cuba, quer eu esteja falando nos Estados Unidos, quer eu esteja falando na França, ou na Holanda, ou na Itália. Isso gerou uma série de reformas, tá certo? Outro movimento, esse é o movimento do ponto de vista de produção. Eu tenho medicamento cada vez mais para tudo, eu tenho ações a fazer para tudo, tá certo? Do ponto de vista populacional. A população que mais aumenta é aquela que mais consome recursos de saúde, tá certo? O envelhecimento populacional tem demandado dos governos e da gestão. E eu estou falando de público, estou falando de privado, não faz nenhuma diferença neste sentido, tá certo? Eu tenho maior consumo, a população entra no sistema e não sai, tá certo? O que este movimento gerou no mundo inteiro? O primeiro, da percepção. O segundo, eu tenho que racionalizar o que eu estou gastando. Não tem saída, tá certo? Eu tenho que racionalizar o que eu estou gastando. E aí eu começo a ter os movimentos
começa nos Estados Unidos, mas na Europa também, e depois isso se alastra, os movimentos de cuidado gerenciado. Nos Estados Unidos, o mais óbvio é o managed care, etc. Então, para o mundo inteiro, vem um forte movimento de racionalização de custo. Quando eu falo de racionalização, eu falo em gestão. Então, eu vou começar a fazer gestão do cuidado na perspectiva de racionalização de custo. Por quê? Todos os sistemas mundiais precisam fazer racionalização. Então, mesmo que eu não tenha esse viés, essa intencionalidade mais ideológica de ampliar acesso, etc., mesmo onde eu já tenho acesso assegurado, né, eu tenho que racionalizar, porque do ponto de vista de financiamento, tem essa percepção do buraco sem fundo. E não é um buraco sem fundo atual, ele continua nessa perspectiva. Isso propiciou para que eu começasse a experimentar no mundo inteiro, tá certo? Esses movimentos para incorporar gestão nesse cuidado. Muito na racionalização, muitíssimo na racionalização. Mas isto propicia que eu crie dispositivos, tá certo? Dispositivos e ferramentas, né? Eu começo a lidar com custo-efetividade, eu começo a lidar com gestão de fila, quer dizer, eu começo a ter dispositivos de gestão da clínica, tá certo? Porque a percepção de que eu vou ter que usar isso, senão eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, é universal, é mundial. Mesmo nos sistemas mais socialistas, onde eu quero garantir acesso, etc., também tem essa percepção, e nos mais ricos e nos mais pobres, por motivos diferentes, essa percepção fica forte, tá certo? E aí eu começo a ter isso chamado de diversos nomes, né? De managed care, de governança clínica, e aí, dependendo de onde eu estiver, eu vou ter esse caráter mais de racionalização, outros de ampliação de acesso, ou de qualificação de cuidado. É que essas coisas também não são tão precisas, né? Não são tão maniqueístas. Aqui eu vou fazer isto para isto, porque eu só quero aquilo. Não, também você tem pressão nos países mais desenvolvidos por qualificação do cuidado, pela garantia da eficácia do que vão fazer comigo. Então, eu tenho que começar a desenvolver uma série de coisas que garantam outros atributos. A gente passou daquela situação de que a voz do profissional, que esta é a melhor terapêutica, ou não, do serviço qualificado, este é o melhor a fazer, já era, entendeu? E tem uma mudança também do ponto de vista de produção de conhecimento, né? As evidências são tão grandes, começaram a ser progressivamente tão maiores, né? Que as questões de opinião, quando eu me formei, por alguns anos depois, a gente ia para os congressos para ouvir o Bambambam falar sobre tal técnica, porque ele tinha a técnica dele, que ele desenvolveu, e o casuísmo dele, etc, etc. E a qualidade se dava pela diferenciação. Progressivamente, a qualidade está se dando por quem acompanha os melhores protocolos. Até porque os melhores protocolos estão acessíveis para todos. E o protocolo acaba sendo uma grande ferramenta de gestão do cuidado, de gestão da clínica. Que embute a qualidade, mas que embute esse movimento todo que eu falei de racionalizar. E a qualidade passou a ser, eu faço como os melhores. E como os melhores registram e evidenciam que fazem. Neste sentido, eu começo a ter essas outras ferramentas também de gestão de cuidado. Então, eu tenho um ensejo dessa incorporação da gestão no cuidado direto, ele é ensejado por diversas entradas. A do conhecimento, a da racionalização e também a do acesso da qualificação. Quando eu me formei, depois que eu fui para a GV, existia a dicotomia. A dicotomia do cuidado versus a dicotomia da gestão. Você ia para os serviços de saúde, tinha essa história de que eu tinha lógicas diferentes. Tá certo? A necessidade obrigou que eu comece a ter que ter algum estabelecimento de algum diálogo entre essas duas lógicas. Porque eu preciso delas. Certo? Preciso delas para qualificar e preciso delas para gastar menos. Então, acho que este movimento mundial, que chegou ao Brasil também, de um jeito, de outro jeito,
ensejou que a gente chegasse onde a gente chegou. Não é por acaso que a gente chega nesse conceito. E que ele fica polissêmico, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Acho que é bacana, porque você traz novas formas da gente entender eficácia e eficiência. Né? Não tenho dúvida. A eficiência pode ser apenas o melhor uso de recursos, ponto final. Eficiência pode ser o melhor uso de recursos, o mínimo recurso para o máximo, ou para o mesmo resultado, o menor recurso possível. E acho que você também deixa muito evidente, né, Everton, mais essa desconstrução que é da dicotomia entre cuidar e fazer a gestão da forma como você cuida, né? Então, acho super importante. E aí é interessante você perceber como isso começa a avançar também para o ensino na graduação. Como você começa a ver isso começar a ser pincelado no ensino da graduação. Porque antes era assim, para o meu paciente eu quero todo o recurso. Era assim que a gente aprendia, porque era assim que a gente via as pessoas fazerem. Isso começou a mudar, né? Isso começou a mudar. Não é todo o recurso para todas as pessoas. Isso é no público, é no privado, quer dizer, as pessoas começam a viver isso, começam a sofrer isso, né? E aí começam a se organizar, tá certo? Nos Estados Unidos, que isso é bastante radical, eu começo a ter o sucesso medido por uma série de indicadores de eficiência, de uso de recursos, etc. E aí, algum convênio pode não me querer como médico, porque no ranking eu sou daqueles que consomem mais isso ou aquilo. Então, isso motiva as pessoas, quer dizer, obriga as pessoas a começarem a pensar coisas que elas não pensavam antes. Então, também, de novo, não tem nada de espontâneo. Quer dizer, e no Brasil isso já está acontecendo, quer dizer, os planos de saúde, etc., já sabem exatamente, e você já tem plano de saúde no Brasil que qualifica, paga mais quem tem melhores indicadores. É a mesma coisa que pagar menos para quem tem piores, tá certo? Os valores, por exemplo, de consulta para alguns convênios não é o mesmo. Quer dizer, dar mais para alguns é igualzinho do que dar menos para outros. Então, essa incorporação... por que eu estou falando isso? Para a gente também não ser ingênuo, né? E achar que esse grande movimento é porque todo mundo resolveu que a gente precisa garantir o acesso e porque a gente precisa qualificar o cuidado. Quer dizer, eu também tenho outros determinantes para isso ter adesão, para isso virar preocupação dos governos, para isso chegar, inclusive, no setor público mesmo e nos profissionais. Essa preocupação começa a aparecer. E ficar cada vez mais forte. Eu vou dar aqui um destaque. A Adriana trouxe alguns minutinhos no chat, eu imagino que ela tenha recebido pelo WhatsApp, que alguém deve ter comentado que a forma como você apresentou a gestão da clínica ajuda a ampliar muito o sentido do mestrado profissional e dessa nossa missão na produção de conhecimento na prática de cuidado, gestão, trabalho e educação. Chamando para a responsabilidade, né? Eu acho que isso que a gente acredita, né? Mas acho que é importante a gente trazer para o consciente que é isso que a gente acredita, tá certo? E aí tem uma questão de acreditar nisso e de trabalhar nesse sentido e de construir desta maneira, né? O que não significa, e acho que até para fazer isso, para até ter certeza que isso é uma escolha, eu tenho que saber que as escolhas poderiam ser outras e que eu poderia ter outras entradas e que outras pessoas caminham por outras entradas. E como é que a gente vai aproveitar essas outras entradas também para trabalhar a nosso favor? Tá certo? Como é que eu posso sensibilizar as pessoas também? Acho que é nesse sentido, né? Tem um... e acho que, falando nessa coisa da sensibilização, a nossa terceira provocação seria: como que você vê, como você entende as contribuições desta área da gestão da clínica para a construção de um SUS mais eficaz, melhor, mais interessante? Como é que você faz essa avaliação, essa reflexão? Olha, primeiro que a gente acredita nisso, está há pelo menos 4 triênios
investindo nisso, tá certo? E acreditando, de fato, que isso tem ajudado a qualificar, né? Veja, de novo, a gente tem várias possibilidades de olhar para isso. Quando a gente vive uma situação de desassistência, como a gente vive, e aí é uma questão de assumir, né? A gente vive desassistência, e alguém apareceu aqui a questão de subfinanciamento, não era por acaso, ia falar disso? E quando a gente sabe que a gente tem recursos escassos, tá certo? É aí que a gente fica com mais responsabilidade. Veja, ampliar o financiamento do SUS, a gente tem que fazer mesmo, mas essa é uma ação política, não é isso? Essa é uma ação política, que a gente tem que fazer o que precisar fazer, tá certo? Mas é na dimensão política. A gente tem que melhorar o financiamento para o SUS, nas nossas organizações, nos organizando, pleiteando, etc. Esta é uma questão, né? É indiscutível. Uma outra questão é que eu estou no SUS hoje, estou brigando para melhorar esse financiamento, mas estou trabalhando com esse financiamento que eu tenho hoje, tá certo? E estou com o paciente na minha frente, e com a fila de espera de cirurgia, e estou com o paciente com câncer de mais de 2 meses que ele não chega, etc. Eu também tenho que fazer alguma coisa, tá certo? Nas diversas dimensões. E, nesse sentido, a gestão da clínica pode nos ajudar muito, né? Vou voltar para aquela situação. Estava num governo onde buscava-se ampliar o financiamento e não ter subfinanciamento, buscava qualificar, mas, mesmo assim, eu não utilizava os meus melhores recursos, meus melhores talentos, porque eu não organizava este cuidado de tal maneira a olhar para as necessidades de saúde das pessoas sob cuidado. Que acho que essa é uma grande contribuição, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de que princípios de gestão da clínica a gente trabalha, que, assim, um deles, tá certo? É estabelecer mecanismos e dispositivos de forte identificação de necessidade de cuidado. A gente partia de um pressuposto anterior que os serviços e os profissionais de saúde já sabem do que as pessoas precisam. Tá? Claro, a gente tem um saber técnico inegável que tem que estar à disposição das pessoas, mas a gente também tem que criar dispositivos de escuta, tá certo? De ampliação do protagonismo das pessoas do seu próprio cuidado, tá? Na gestão desse próprio cuidado, e oferecer meios para que as pessoas também participem e se corresponsabilizem pela sua própria saúde, numa ação também de sujeitos, de construção de sujeitos, tanto os trabalhadores quanto as pessoas sob cuidado, certo? Então, nesse sentido, como eu tinha dito antes, eu acho que a gestão da clínica agrega elementos, em especial nessa situação que a gente está, que me ajudam a qualificar o trabalho, tá certo? Não negando as questões todas que estejam acontecendo, mas essas questões estão acontecendo, a gente tem que agir e continuar agindo na dimensão política. Agora, na dimensão do trabalho, da organização do trabalho em saúde, da organização do cuidado, eu crio modos, maneiras de qualificar esse cuidado, de colocar esse cuidado numa coordenação, no sentido de colocar numa ordem adequada, né, que vai favorecer amplamente as pessoas que vão precisar desse cuidado. Então, acho que essa é a grande contribuição que a gente pode fazer. Tá? Porque esse é um conceito-chave que junta essas coisas. E por isso que a gente foi usá-lo depois como conceito-chave para organizar, para ter o mestrado e para ter os cursos e continuar investindo nisso progressivamente para o SUS. Uhum. O Wagner fez uma colocação no chat, você até na sua fala começou falando disso, mas eu não sei, acho que eu vou passar a bola para o Wagner, porque eu não sei se ele se sentiu respondido. Tá bom. Wagner, quer colocar a questão que você colocou aqui no chat? Eu tinha feito a pergunta no chat para não ter que atrapalhar o bola entre você e o Everton, que estava muito delicioso. Não, eu sou uma pessoa que fico muito... Essa questão mais macro, né, da forma como o Sistema Único da Saúde
desde o começo, ele é subfinanciado, e acho que esse subfinanciamento atrapalha todas as práticas de cuidado, as práticas de formação, as práticas de capacitação profissional, as práticas do trabalho, do cotidiano do trabalho. Isso interfere diretamente, inclusive na possibilidade de oferecer políticas mais amplas para a população de uma maneira geral. Então, eu fico imaginando como é que a gente pode pensar na ideia da gestão, e aí eu sempre fico pensando na ideia da gestão na lógica da micropolítica, né? Na lógica dos serviços, da organização dos modos de se trabalhar, da organização do processo de trabalho, para pensar as práticas de cuidado. E aí, quando você estava falando da coisa da racionalização dos recursos, quer dizer, eu fico sempre muito cuidadoso quando a gente fala nisso, para não virar uma lógica, porque a lógica da saúde, na minha perspectiva, ela não pode ser uma lógica economicista, necessariamente, embora a gente dependa de dinheiro. Então, a gente precisa saber como a gente organiza isso, e por isso eu joguei a ideia do subfinanciamento, que é uma coisa crônica que a gente vive e que temos tendência sempre, nas perspectivas políticas que a gente está vivendo, de ser muito pior, entendeu? Essa ideia para entrada na onda da provocação que a Luciana estava colocando. Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, eu concordo com tudo que isso foi dito, e a gente tem que continuar brigando, quem está na minha idade e tudo que já fez, e acho que a gente vai morrer, continuar brigando, e não vendo um financiamento suficiente, ele foi criado dessa maneira, etc. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente também não pode ter a ingenuidade que estas coisas não venham na perspectiva da racionalização, porque elas poderão vir muito nessa perspectiva. E utilizá-las de outro modo, ou de ampliá-las, etc., depende até de uma tomada de consciência disso. Acho que essa é a questão, né? Eu tenho que tomar consciência de que isso... E aí eu faço outras escolhas, se forem as minhas escolhas, né? De utilizar isso de outra maneira, certo? Porque eu posso parar na racionalização e ficar nisso. E eu vou ter meios para isso. E meios bastante eficazes para isso. Porque, efetivamente, você racionaliza, se precisar. Estou aqui pensando o quanto que isso que vocês estão colocando em termos de horizontes de possibilidades de transformação, o quanto vai reforçando o sentido da articulação entre trabalho, cuidado e educação, porque você tendo uma massa crítica de pessoas que olham para um sistema que seja mais eficaz, que privilegie o cuidado a partir de diretrizes clínicas, mas que também saiba, tenha compreensão, como é que a gente faz a gestão disso, fico eu aqui pensando se não é uma possibilidade para essa questão que o Wagner colocou, como que era assim, como é que a gente equilibra isso e não transforma uma racionalidade numa lógica perversa, né? Porque é andar no fio da navalha, né, Everton? Não sei se... Eu não sei tanto... veja, eu não sei se é andar no fio da navalha, não. Quer dizer, assim... em especial, se eu estiver lidando com dinheiro público, uma questão é assumir. Tem subfinanciamento, nós precisamos brigar por isso como profissionais, como trabalhadores, nos organizar, etc. Entendeu? Aprender a votar, fazer um monte de coisas. Né? Agora, quando eu estou fazendo a gestão de dinheiro público, tá certo? Que fosse sem subfinanciamento, eu não posso negar isso, não vou negar, vou brigar até o fim em relação a isso. Agora, quando eu estou fazendo gestão de dinheiro público, eu tenho que fazer uma gestão bem feita de dinheiro público. Então, nesse sentido, não é deixar de fazer, mas é saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é o limite disso e o que você precisa fazer além em outras dimensões. Acho que é essa a questão. Uhum. Claro, pode. Eu ia falar que a Adriana e a Lívia... a Adriana e a Lívia colocaram coisas aqui no chat. Vamos lá. Traduza a Lívia, pode ficar à vontade. Lívia, quer colocar a sua questão, seu comentário?
Que vergonha. Mas, não, eu concordo com tudo que foi dito, né? E, assim, com toda a explanação que o professor fez, né? Que ele entrou num hospital que tinha diversas coisas, né? E faltava organizar o cuidado. Então, eu acho que num primeiro momento essa redução de custos é muito maior com consequência da qualificação do cuidado do que de uma lógica economicista. Porque eu acho que eu vi muito isso, assim, nesses anos, né? Tinha gente boa, tinha técnicas boas, mas muito desperdício e falta da qualificação, né? E aí, quando qualifica, a economia, a redução do custo acaba sendo uma consequência, inicialmente. Não sei, o que o professor acha? Então, eu acho que assim, e aí a questão da busca, eu acho que a grande diferença é que a busca não é a redução de custo. Se eu estiver numa lógica economicista, eu estou na busca da redução de custo. E eu acho que não é isso que eu quero. Eu quero a lógica de utilizar da melhor maneira o recurso e da maneira com que a pessoa sob cuidado precise. Acho que essa é a questão, tá certo? E assim, é um uso racional? Mas não é na racionalização senso comum, tá certo? Ele é um uso racional porque aquele cuidado que a pessoa precisa naquele momento e depois daquele cuidado ele precisa deste outro cuidado, tá certo? E antes desse cuidado ele precisa de um outro cuidado. Então, que há uma racionalidade na lógica, mas a intenção é que não pode ser da racionalização para a redução de custo, mas é o da melhor utilização do recurso. E agora, acho que essa discussão é fundamental para a gente não cair na esbarrela mesmo de só fazer a redução, a parte da redução, que vai interessar muito aos governos, né? Ou aos gestores, quem quer que seja, né? E porque pode passar por cima da questão do subfinanciamento, que é uma outra questão, e que eu vou reafirmar. Precisamos continuar brigando por ela, fazendo faixa, indo para a rua, votando, fazendo uma série de coisas. Fala, Adri. Olha, o que eu ia falar vai muito na linha da Lívia, mas aí eu estava pensando, acho que talvez na maior riqueza que o Sistema Único de Saúde tem, que é o profissional, né, que é o trabalhador, né, que é as pessoas que estão lá todo dia fazendo essa produção e essa riqueza de trabalho em saúde, né, e que é claro que isso depende também de condições de trabalho, de precariedade de vínculos, né, que alguns muitas vezes estão expostos, mas fiquei pensando e até remetendo também ao início da tua fala, quando você diz assim, olha, eu fui convidado a ir para um hospital, que é um hospital de ponta, no Rio Grande do Sul, que tinha tudo para cuidar bem e não cuidava bem. Então, a gente precisou fazer ações de gestão, né, e para qualificar esse cuidado. Queria te ouvir um pouco nessa perspectiva, assim, sem depender de dinheiro, né? Vamos pensar que nós não temos dinheiro mesmo, não temos recurso, né? E o recurso que nós temos somos nós, né? É o mestrando, é a universidade, é o professor, é o trabalhador do SUS, né? E que como que, talvez vocês tenham vivido isso, ou vocês pensam a possibilidade de que essa rede de pessoas, né, de humanos, né, ela pode se potencializar nessa perspectiva da qualificação, né, e de até ultrapassar essa questão do subfinanciamento ou do cuidado mais racionalizado, né, por uma perspectiva dessa de um cuidado que, de fato, vai dialogar com a necessidade das pessoas, né, que sinto um pouco mobilizada a pensar um pouco como é que é isso, trabalhar com esse humano que está lá na perspectiva que da experiência de vocês aí da gestão da clínica. Então, eu acho que tem que ter uma assunção. A primeira assunção é que, assim, os trabalhadores não são perversos. Nenhum deles. E as pessoas, até prova em contrário, querem acertar. Acho que tem que ter uma certa introjeção disso, tá certo? As pessoas querem acertar. Elas são enviesadas, elas têm os seus problemas, etc.
Mas até as exceções, que tem muita gente ruim, certo? Confirmam a regra que, no geral, as pessoas, quando lhes é ofertada a possibilidade, quando elas conseguem, a gente fala muito da aprendizagem significativa, mas também no cuidado é a mesma coisa. Se você cria significado para o que a pessoa está fazendo, etc., que muitas vezes ela não consegue ver a mediação entre a minha ação e o resultado dela, se você consegue mostrar para ela isso de motivação muito grande, quer dizer, se você conseguir fazer essa mediação, quer dizer, você vai fazer isto, e isto a pessoa vai melhorar, né? Essa era uma discussão que a gente fazia bastante, por exemplo, que algumas categorias profissionais, em relação a outras, né? Quer dizer, o pessoal da enfermagem tem muito mais retorno que médico, por exemplo, como eles estão muito mais presentes, né? Em especial quando eu tinha médico vertical nas organizações. Agora está mudando um pouquinho, mas eles continuam sendo muito mais verticais. O pessoal da enfermagem vê a pessoa melhorar, vê a alta, etc., entendeu? Quer dizer, o profissional médico, comparativamente ao hospital de enfermagem, ele precisa de alguma mediação. O pessoal da radiologia, eles não conseguem ver direito como é que ele faz, né? A Adriana me fez lembrar que a primeira oficina que a gente fez com os trabalhadores de lá, tá certo? Foi pedir para cada um escrever num papelzinho. Você está aqui por quê? Você cuida de quem? Apareceu tudo, né? Cuido de cliente, cuido de paciente, cuido de usuário, cuido de doente, tá certo? Cuido de pobre. E essa foi a primeira oficina. E aí a gente começou a fazer uma construção. Olha, eu nunca apanhei tanto na minha vida, mas a gente começou a fazer uma construção a partir dessas concepções, quer dizer. Então a gente foi agrupando, né? Quer dizer, quem trata de doente, quem trata de pobre, quem trata de paciente, quem trata de usuário. Quer dizer, foi a partir daí que a gente começou a mexer na questão das pessoas, acreditando que se a gente conseguisse trazer para o consciente, tá certo? Essas concepções, a gente conseguiria ir mexendo. Pra vocês terem uma ideia, o mês passado recebi um telefonema do coordenador da oncologia do GHC, que eu trabalhei com ele em 2001, para dizer que aquele projeto que a gente tinha feito tinha sido implantado agora. Foi uma das coisas mais felizes que já me aconteceu, entendeu? Quer dizer, você acreditar que as pessoas são capazes de se organizarem, se você oferecer meios, elas vão poder fazer melhor. Mas eu acho que essa é a questão central, né? Do mesmo jeito que a gente faz com o estudante, eu vou ter que ver qual é a necessidade dele, certo? Porque acho que é uma ação de educação, né? Eu tenho que ver o que ele precisa, tá certo? E eu vou ter que ser criativo para identificar quem é que pode tentar sensibilizá-lo. Não tem receita de bolo, não tem regra geral que vai se aplicar, tá certo? Mas as regras básicas de escutar o que as pessoas têm a dizer. E essa introjeção. Uma das coisas que eu aprendi também muito foi implantando modelos de qualidade em hospitais. Teve uma, na década de 90, era o boom, né? Então, vamos implantar, e eu tinha o ReforSUS, que era implementar modelos de qualidade em hospitais públicos, certo? Apanhei muito também com isso, até eu me dar conta que era altamente agressivo você chegar num hospital e dizer, olha, eu vim aqui implantar um modelo de qualidade. Porque tem o pressuposto que o que as pessoas fazem não tem qualidade. Certo? Eu acho que eu só passei a apanhar menos quando eu comecei a me dar conta disso, tá certo? E aí a abordagem tem que ser muito mais como é que nós vamos fazer para qualificar o que a gente está fazendo. Porque qualificar o que a gente está fazendo, todo mundo quer. Até prova em contrário. Até a gente lidar com as exceções. Todo mundo gosta de qualificar o que faz. Não há discussão em relação a isso como regra. Né? Mas a gente tem que acreditar nisso mesmo. Tá certo? Não vai funcionar com todos, mas eu vou ter que ter estratégias de educação que levem isso em consideração. E os trabalhadores em saúde querem acertar como regra, tá certo? Acreditam na qualidade do que fazem como regra também. E se não fazem mais e melhor, é porque não tem possibilidade de fazer isso. Quer seja por recurso, quer seja por possibilidade de reflexão,
quer seja por possibilidade de mudança, por autonomia ou por potência para mudança, coisas dessa natureza. Tá? Mas é, de novo, uma escolha também. Algumas pessoas estão dizendo que estão com dificuldade. Eu acho que em alguns lugares está chovendo. Algumas pessoas... já fomos a 1h10 já também. Né? Começa mas a ficar muito longo. Não, mas é porque acho que em alguns lugares está chovendo, a internet está oscilando. Então a Márcia precisou sair, diz que por conta da chuva, da oscilação da internet, diz que a discussão está muito rica, que é super importante essa busca de estratégias para a melhoria do cuidado, considerando o subfinanciamento do SUS. E a Mariana Lisboa também precisou sair e deixou elogios e beijos aí, Everton. Eu não sei se a gente ainda, talvez antes da gente ir para a última provocação, se a Mônica quer comentar, ela colocou aqui no chat a questão do desfinanciamento do SUS. Eu não sei se você quer, Mônica, trazer essa discussão. Sim, não, eu vou ter que deixar minha câmera achada, porque aqui também eu estou com um problema, viu, na minha internet. Não, eu queria colocar essa questão do desfinanciamento, né, por conta da emenda constitucional que reduziu, que congelou, né, os recursos por 20 anos e por muitos recursos que não são mais transferidos, né, para o Fundo Municipal de Saúde. Então, a gente tem esse quadro atualmente, que é um quadro, né, que a gente está desfinanciando o SUS, né. Isso é algo para a gente, enfim, para a gente pensar frente a todas essas questões colocadas. E eu queria fazer uma questão, assim, que me ocorreu, né, quando a gente estava falando de todos esses assuntos, que eu acho que a clínica, né, a clínica hoje em dia, a clínica médica, a clínica dos profissionais, ela precisa muito ser qualificada, porque eu entendo que ela pode ser uma reguladora desse sistema, né, a gente poder pensar nesse trabalho micropolítico como um regulador e não produtor de heterogenias. A gente vê quantas coisas que são indicadas, né, como medidas de cuidado que não são de descuido e que trazem um gasto para o SUS que não é necessário, porque a gente sabe que exames é tudo a partir de cota, né? A gente não tem uma coisa que é infinita. O nosso recurso é dado e para a gente poder usar e fazer um cuidado mais integral para o sujeito a partir da necessidade dele, a gente precisa muito dessa questão da regulação, né? E eu pensei que na gestão da clínica, a gente tem, né, também duas funções da gestão que eu acho que são importantes, que é a auditoria e os sistemas de informação, né? Não sei se dá tempo de você falar um pouco sobre isso. Não sei se também a gente poderia fazer uma questão, se eu estou aqui atrapalhando aí o modo desse debate, mas eu pensei muito nisso, né, que a nossa auditoria hoje em dia ela é policialesca, ela é punitiva, ela não é uma auditoria que educa, né, as pessoas, e os sistemas de informação são muito pouco usados como uma ferramenta de gestão, né. E assim, eu acho que isso tudo também compõe esse quadro da gestão da clínica, né? Gostaria, se você pudesse comentar, assim, bem rapidamente sobre isso. Luciana, me desculpa, eu sei que você ia fazer mais uma provocação, mas eu fiquei muito tomada por essas questões que me apareceram agora. Tá certo. Você citou algumas coisas que depois, inclusive, se houver tempo, se for oportuno, está numa apresentação, quer dizer, alguns dispositivos. A auditoria é um deles, a gestão de caso é outro, a gestão de patologia é outro. Você pode ter vários dispositivos, a gestão da informação é outra, quer dizer, são todos dispositivos. Acho que a questão central
é a maneira como eu uso. Você já deu o exemplo, e você já própria reafirmou o exemplo. Quer dizer, qual é a intencionalidade? Eu vou fazer isso para quê? A questão da regulação está implícita dentro da gestão da clínica, né? Quer dizer, é o que, na verdade, é o que concretiza a regulação. E quando eu falo de continuidade e cuidado, quer dizer, que você usou o termo regulação na micropolítica do trabalho, é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa, quer dizer, eu tenho que saber o que o outro fez, tá certo? Para não pedir o mesmo exame que o outro, eu tenho que ter acesso, eu tenho que saber exatamente em que condição que aquele paciente chegou até para outra dimensão, para outro ponto de atenção da rede, o que cada ponto de atenção da rede vai fazer, eu tenho que pactuar isso, quer dizer, isso é gestão da clínica, que é o que eu chamei de continuidade do cuidado, tá certo? Eu acho que o conceito de continuidade do cuidado, ele amplia em relação à regulação, porque a regulação também, de novo, né, ela regula o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, de que jeito. E a continuidade do cuidado, ela está subsumido esse conceito da regulação, mas eu acho que ele amplia nesse sentido, entendeu? Porque se eu falo continuidade do cuidado, o meu foco é a pessoa sob cuidado, não é a regulação dos recursos. Então, é nesse sentido. Agora, vou reafirmar, foi ótimo o seu exemplo, porque assim, se eu fizer uma auditoria de uma determinada maneira, ela vai ser só racionalização. Ou se o exemplo que eu dei do uso dos sistemas de informação, eu posso pegar o sistema de informação, eu não estou dando exemplo vazio, né? Estou dando exemplo cheio, quer dizer, o plano de saúde sabe exatamente, tá certo? Qual é o índice de exame por paciente que o médico X faz, que o Y faz, que o outro faz, etc. Tá, né? Qual é o procedimento, qual é a mortalidade, qual é o consumo de antibiótico, isso tudo está medido. E eu posso utilizar todas essas coisas também só para racionalizar. Então, de novo, eu acho que é uma ação, de novo, política e de intenção e de escolha, quer dizer, de que maneira eu vou usar esses dispositivos todos. Porque eles podem ser exclusivamente racionalizadores. Falei muito já. Acho que a gente deixou por último, né, Everton, uma provocação que seria assim, a partir de toda essa discussão que você trouxe, desde como é que isso surge, né, em que contexto nacional essa experiência surge na sua vida, né, como é que você foi construindo esse caminho, e aí a gente articular isso com o mestrado, isso no Brasil e fora do Brasil. A ideia era a gente agora conversar um pouquinho, se seria possível a gente fazer uma síntese deste campo, que é a gestão da clínica, em termos de pressupostos, princípios, autores, referência, para a gente, então, criar uma imagem síntese aí dessa área. Então, tá certo. Na verdade, a hora que a gente vai traz isso, né, para o campo da educação, e aí começa a pensar sobre isso, a gente decide que, então, a gente vai pesquisar essas coisas e ver com quais autores, quer dizer, em que fonte a gente ia beber água, a gente ia se nutrir, e aí, até chegar na pesquisa mesmo, mais autoral mesmo, quer dizer, até chegar a princípios de gestão da clínica, para dizer, olha, nós estamos falando disso, tá certo? E aí foi até uma responsabilidade mesmo, mais científica, acadêmica, quer dizer, se a gente tem um mestrado que vai falar disso, não basta a gente ter experiência, não basta a gente ter o exercício disso, quer dizer, a gente tem que ir uma obrigação mesmo formal, e com as pessoas que nos procuram, etc., com os nossos educandos, de organizar esse conhecimento. E eu acho que foi um pouco que a gente fez, e eu trouxe rapidamente, só para me organizar, porque minha cabeça também já não guarda essas coisas todas, uma apresentaçãozinha aqui, rápida para nós aqui, tá certo? Espera aí. Prometo que não vou me alongar muito, porque 1h20 é uma das coisas que a gente aprende, né? Não dá só para
para ficar falando muito mais tempo. Estão vendo? Sim, foi. Foi? Foi. Você tem como aumentar ela um tiquinho? Não, é que a minha setinha acabou de subir. E é um Mac, viu? Pronto. Pronto, voltou. Ela voltou, pronto. Ele já vai ampliar. Aumentou? Aumentou sim. Pronto. Ficou ótimo. Tá. Então, acho que a primeira discussão, né, quando a gente foi pesquisar, é um termo polissêmico, tá certo? Então, assim, tem gente chamando coisas mais ou menos assim, de mais ou menos isso ou mais ou menos aquilo, né? E aí, assim, a gente pode ver identidades na governança clínica, na gestão clínica e até na clínica ampliada, que foi outra fonte que a gente foi beber também, que é nacional e etc., é muito mais vinculada ao que a gente acredita isso, tá bom? Então, ele é altamente polissêmico. Eu trouxe aqui alguns autores que eu acho que se a setinha aparecesse de novo, eu seria mais feliz e tirava esse interromper compartilhamento da frente de vocês, né? A setinha está querendo brincar com você hoje. Quer ver? Ela vai aparecer. Espera aí. Bom, se a gente for falar, então, em governança clínica, eu trouxe alguns autores, né, para saber de onde a gente... que a gente foi pesquisar, etc. Então, para falar de gestão da clínica e governança clínica, a gente tem que falar do Scully e do Donaldson, né, que cunharam esse termo governança clínica, que se associa à promoção contínua da melhoria da qualidade, assegurando elevados padrões de cuidado e criando ambientes voltados à excelência clínica, tá certo? Ou seja, a questão da qualidade do cuidado já estava colocada, né? Promoção da qualidade na governança clínica relacionada ao conceito de qualidade da clínica da Organização Mundial de Saúde, ou seja, qualidade técnica do desempenho profissional. E esta era talvez a gente parasse aqui, não é? A gente para aqui, a gente fica nessa qualidade técnica do desempenho profissional quando falava de qualidade, e aí eles vão começar a falar numa eficiência, eu tenho desempenho técnico profissional com qualidade, mas tenho eficiência no uso de recursos, tá certo? Eu tenho gestão de risco. Espera aí, agora eu preciso da setinha, porque nem eu estou enxergando o que está escrito embaixo. Everton, será que no teclado... Espera aí, deixa eu sair daqui, ver se ela volta a aparecer. Voltou a aparecer. Por que ela some? Coisas da tecnologia. Ela está entrando embaixo da tela, que coisa louca. Embaixo da apresentação, ela não fica em cima da apresentação. Talvez se você diminuir a janela... Pronto, apareceu. Prontinho aqui. Veja que coisa interessante, só que eles ampliam, né? Então, veja, tem uma questão da qualidade técnica do cuidado, mas tem uma questão da eficiência no uso de recursos, tem gestão de risco, que a gente não tinha falado isso, e tem a incorporação da satisfação das pessoas com o cuidado prestado, que acho que é um grande avanço para quando se falava, e isso tudo está sob a égide desse conceito de gestão da clínica do Scully e do Donaldson, tá certo? Não dá para falar em gestão da clínica sem passar pelo Eugênio Vilaça Mendes, que acho que ele tem uma contribuição bastante valorosa, né? Que ele vai falar do conjunto de tecnologias de microgestão da clínica destinada a prover uma atenção à saúde de qualidade, centrada nas pessoas, efetiva, estruturada, com base em evidências científicas, segura, que não cause danos às pessoas e aos profissionais, eficiente, provida com os ótimos custos, oportuna, prestada no tempo correto, equitativa, de forma a reduzir as desigualdades injustas, e ofertada de forma humanizada. Quer dizer, eu começo a incorporar no termo qualidade e cuidado outros atributos, quando eu começo a falar de gestão da clínica, e ele fala em microgestão da clínica. E aí ele vai colocar de pé na realidade brasileira vários desses dispositivos. Ele vai falar de gestão de caso, de gestão de patologia, de gestão de grupos de patologia, de gestão de condição de saúde, gestão de vulnerabilidade, vai falar de auditoria clínica, vai falar de gestão de listas de espera
e vai falar das diretrizes clínicas como dispositivo de gestão. Dispositivos, diretrizes clínicas interpretadas como guidelines, como protocolos propriamente ditos e etc. Tá? Não dá para falar também em gestão da clínica sem pensar no Cecílio e falar em gestão do cuidado, tá certo? Falando nisso, ele lançou um livro que é imperdível, tá? E ele vai falar das dimensões da gestão do cuidado. O que eu acho que o Cecílio contribui muito e amplia bastante. Ou a gente está falando de micro gestão do cuidado, ou estou falando de macro gestão de cuidado. E ele fala que pode ser macro, pode ser micro, mas pode ser meso também. E acho que o meso nos ajuda muito, né? Porque muitos de nós estamos nessa situação. Quer dizer, a gente não é o secretário da saúde, o ministro, etc. E a gente também, muitas vezes, não está também no cuidado direto. Mas também a gente tem o que fazer. E aí ele fala desde fazer gestão do autocuidado, passando pelo cuidado das famílias e comunidade, passando pelos serviços de saúde, pela gestão das redes do serviço, até a formulação de políticas, ou seja, ele fala que é possível fazer gestão em todos esses níveis. É possível ter dispositivos para melhorar o cuidado, desde o autocuidado até a formulação de políticas. Ele não chuta a bola para cima e fala que o problema não é conosco. Quer dizer, onde eu estiver, em que ponto eu estiver do sistema ou na gestão desse sistema, eu posso ter ações para qualificar, para ampliar o acesso e para tornar o uso mais racional na perspectiva dele ser mais adequado, tá certo? E aí ele vai falar das pessoas, das famílias, das comunidades, dos profissionais, dos serviços e das redes e dos sistemas. E, finalmente, eu vou falar da nossa produção. E aí, qual foi a nossa, de novo, a nossa intenção, né? E a nossa decisão? Foi, bebendo dessas fontes todas, a gente não se achou no direito de formular um conceito, certo? E aí a gente foi partir para a identificação de princípios esses que, cientificamente, foram validados de forma técnica, com pessoas sabidamente, com renome, etc., nessa área. Né? E foi aí que a gente foi trabalhar uma polissemia assumida e elencando princípios amplos que dialoguem com essa variabilidade e ajudem a construir um cuidado mais qualificado. E aí foram esses princípios que a gente acabou validando para a gestão da clínica. Orientação às necessidades de saúde e a integralidade do cuidado. Qualidade e segurança no cuidado em saúde. Articulação e valorização dos diferentes saberes e práticas de saúde para o enfrentamento de problemas de saúde. E aí eu acho que tem uma formulação bastante importante, que eu gostaria de destacar, que é a concepção que os problemas de saúde são complexos, tá certo? E que eu preciso valorizar diferentes saberes e diferentes práticas para enfrentar esses problemas que são complexos. Então, não são só os saberes hegemônicos que a gente vai ter que lançar mão, a gente vai ter que lançar mão de outros saberes. Compartilhamento do poder e corresponsabilização entre gestores e profissionais, entre profissionais e cidadãos, na produção dessa atenção à saúde. Ele é um movimento de corresponsabilização das diversas esferas. É uma estratégia de educação de pessoas e da organização. Tem que ser orientado a resultados. Eu não posso fazer isso se eu não estiver pensando que eu tenho que ter resultados na qualificação do cuidado ofertado. E esses resultados têm que agregar valor à saúde e à vida. E transparência e responsabilização com os interesses coletivos, interpretando saúde como um bem coletivo. Então, esses foram os princípios. E aí a gente tem uma bibliografiazinha aí que a gente passou. Se a seta voltar a aparecer, eu vou conseguir interromper a... Dá um ESC, vê se ajuda. Eu já dei alguns aqui. Não sei por que essa seta foi sumir. Provavelmente alguma coisa que eu estou fazendo, né?
Ah, eu sempre brinco que o problema está entre a cadeira e a máquina. Pronto, voltou. Pronto. Pronto, aqui. Pronto. Muito bom, muito bom. Era essa a minha contribuição mais organizada. Eu fui muito rápido e tal, mas é que a gente aprende que depois de 1h30, a chance de você estar falando sozinho é grande. Não, nós estamos aqui com quase todo mundo. Sim, eu acho que a gente já está se encaminhando para a gente ir para os nossos fechamentos, mas não sei se alguém ainda quer fazer algum tipo de comentário, quer fazer alguma colocação antes da gente ir encaminhando para o nosso fechamento, para os agradecimentos. Vamos papar. É isso então, queridos? Eu queria, Everton, destacar que nem parece que faz 1h30 que a gente está conversando. Porque, de fato, eu acho que você trouxe um ritmo, assim, muito bom, né? Uma fluidez, assim, muito bacana. E não parece que faz 1h30 que a gente está discutindo aqui. Eu acho que ficou, para mim, ficou uma sensação bem fluida, assim, né? E que você conseguiu articular bem as questões que a gente estava colocando e acho que é sempre importante a gente colocar a discussão da gestão da clínica, exatamente porque, como você trouxe nos últimos slides, ela é polissêmica, né? Então, significa que todas as oportunidades que a gente tem para falar dela, para recuperar a história dela e para trazer os focos sobre os quais ela se debruça, acho que é importante exatamente para trabalhar nessa dimensão polissêmica mesmo, né, da área. Bom, tem um monte de gente super agradecendo aqui, se despedindo. Estou vendo aqui, muito bom. Isso aí. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, né, que se dedicou, não só aos nossos mestrandos e mestrandas, mas todo mundo que veio para te prestigiar, para te ouvir, e acho que foi bacana, viu? Muitos elogios aqui no chat. Também acho, Carolina, que passou muito rápido. Bom, nós convidamos vocês para os nossos próximos eventos. Em outubro a gente tem um evento, eu não sei se o Wagner ainda está entre nós, se ele quer anunciar o nosso evento de outubro. Pode ser você mesmo, mas eu posso fazer isso, não tem problema. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Everton pela oportunidade do debate, da discussão, né, pelas reflexões, fazer eu pensar algumas coisas sobre essa temática. E dizer que a gente continua nessa discussão, né, no nosso próximo encontro, né, que vai numa outra direção, mas a gente vai também problematizando as questões agora mais especificamente sobre a saúde coletiva, de uma maneira geral, e sua relação com o mestrado profissional, suas perspectivas, na ideia da gestão do SUS, na ideia da justiça social, e a gente vai contar com a presença ilustre do professor Jair Nilson Paim, que é professor da Universidade Federal da Bahia, que tem uma vasta literatura sobre a questão do Sistema Único de Saúde, sobre a reforma sanitária e toda essa temática, e estão todos convidados, inclusive o Everton, para participar dessa discussão. Obrigado. Inclusive, eu estava aqui pensando, né, Everton, que se a gente sentar para falar disso em janeiro, e esse percurso que nós fizemos aqui esse semestre no programa de comemorações dos 10 anos,
Talvez a gente traga novos elementos para dialogar com você sobre como que a gente tem construído, né, a nossa polissemia da gestão da clínica. Então, eu acho de verdade que é isso. A cada encontro, a cada experiência que a gente tem, a gente vai, de fato, construindo, né? Acho que eu queria dizer isso, Lu, que esse ciclo de debates para a gente tem tido essa importância, né, da gente poder também se olhar, né, se rever enquanto programa, e os caminhos, né, por onde nós estamos caminhando, e o que a gente tem produzido, né, e também desejosos, né, de produzir qualidade e sustentabilidade para o SUS, né. Então, acho que o que você trouxe para a gente é super importante para a gente continuar pensando na gente mesmo, assim, né, e no trabalho que a gente tem feito, e se precisamos ajustar alguma rota aí no caminho, tá, para a gente tem sido bem valoroso esse momento. Obrigado, Everton, e obrigado a todos, né, que estiveram aqui conosco, os mestrandos. Talvez, eu não sei se a gente falou a data do próximo evento, né, para as pessoas já colocarem em sua agenda. Vai ser no próximo dia 14 de outubro, é uma quarta-feira, nesse horário das 18, começamos a horário das 18h30. Everton, muitíssimo obrigada por você, mais uma vez, ter aceitado o nosso convite, né, e acho que cada vez que você vem falar de gestão da clínica, eu percebo uma coisa nova no slide. Então, é verdade, é muito interessante isso. Então, muito obrigado por essa oportunidade, porque, de fato, os nossos pares para diálogo, especificamente sobre isso, a gente não tem numa abundância, né? É um grupo relativamente pequeno, se a gente for comparar com outras áreas aqui no Brasil, né? Então, super obrigada pela sua disponibilidade, pela sua alegria, pela sua energia, toda vez que você vem aqui dividir com a gente. Tá bom. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui com vocês e poder participar. E essa construção coletiva mesmo, de conceitos, etc., é muito rica. Eu acho que isso faz toda a diferença. E com gente séria, com gente que trabalha. Foi uma noite muito agradável. Muito obrigado à presença de todos. E vamos em frente, vamos em frente. Vamos trabalhar. Vamos em frente. E vamos jantar, né, como você disse. Vamos jantar e terminar a segunda-feira. Queridos, queridas, queridas, tchau para vocês. Beijão. Bom finalzinho de segunda-feira. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Silvia. Oi, Malu.